Se você quer ser feliz com CSS, você precisa aprender uma coisa que se chama seletor CSS. Você precisa aprender quais são os principais seletores CSS. Então nós temos aqui um arquivo HTML que tem algumas divisões. Nós temos aqui algumas tags que são do HTML5, uma tag para fazer cabeçalho, essa tag header. Nós temos aqui uma tag de menu, que é a tag nav de navigation. E nós temos uma tag que é o nosso, que vai marcar o nosso conteúdo, que é a tag section. E embaixo nós temos a tag de rodapé. E nessas tags nós estamos então aqui criando uma página como se fosse de um site de filmes, alguma coisa assim. Então nós temos nosso site aqui que chama Filmatura. E nosso site Filmatura tem um slogan: melhor filme pirata da internet. Maravilha, da web. Beleza? E nós temos aqui então vários links, né? Maravilhosos. Vou colocar aqui, temos no link de home que vai para o index.html, link do gênero e link dos outros aqui. Olha só, vou marcar aqui aventura, comédia, drama, ficção, romance e suspense. Suspensa não, suspense. Maravilha. O que nós queremos fazer então com o CSS? O que são esses tais seletores CSS? Bem, se eu pegar esse cara aqui e salvar, ó, vou aqui no navegador, eu abri aqui um arquivo HTML no navegador, então vou dar um F5 e ele está aqui o nosso conteúdo, muito horroroso, porque não está formatado ainda. Então agora vou definir o CSS dele e para que a gente consiga definir CSS, vamos colocar aqui a tag style, o atributo type igual a text barra CSS. Vamos colocar aqui a nossa formatação CSS. E se eu quiser formatar todos os elementos da página com a mesma fonte? Aqui nós vamos focar em texto. Se eu quiser formatar todos os elementos da página, eu tenho que entender que CSS é folha de estilo em cascata. Esse C é de cascade. Essa cascata a gente vai entender aqui. Então, se eu quero formatar todo mundo, eu tenho que pegar a tag mais acima. E a tag mais acima do conteúdo é a tag body ou body. Vou pegar a tag body então e vou colocar aqui uma formatação CSS para ela. Se eu quero mudar a fonte, fonte é fonte family. E aí eu vou colocar a fonte Arial. E se não tiver Arial, vai pegar qualquer fonte sem serifa. Maravilha, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Salvei, vou lá na página F5, já formatou todo mundo, hein, cara? Por quê? Porque eu mandei formatar todo o conteúdo da tag body. Então, essa formatação vai se aplicar a tudo que está dentro da tag body, ou seja, tudo isso aqui. Maravilha, muito bem. Então, vamos ver os outros seletores que temos. E se eu quiser formatar o cabeçalho de uma maneira diferente? Se eu quiser uma fonte diferente no cabeçalho ou uma cor diferente no cabeçalho, para eu pegar o cabeçalho, eu posso pegar pelo nome da tag, já que aprendemos o seletor de tag, então vou colocar aqui a tag header. E aí com essa tag, nós vamos colocar aqui a cor azul, ou inventar um azul aqui, FF, opa, salvei, vou dar um F5 na página. Tá lá, tá em azul o conteúdo do cabeçalho. Bem, mas eu posso mencionar o cabeçalho aqui também de uma outra forma. Ao invés de colocar o nome da tag, eu posso chamá-lo pelo ID. Todo elemento HTML ele pode ter um ID, que é a identificação desse elemento na página. E o ID ele tem que ser único na página, ele não pode se repetir. Afinal, é uma identificação. Então eu vou colocar aqui, ó, cabeçalho. Observe que cabeçalho não é uma tag, ele é um ID. Se ele é um ID, eu tenho que colocar o jogo da velha aqui antes. Hashtag cabeçalho, é tipo isso. Então, eu preciso identificar os IDs dos elementos através de jogo da velha. Maravilha, feito isso, vai dar o mesmo resultado. Salvei, vou lá, F5, mesmo resultado. Pegando pela tag ou pegando pelo ID. Beleza. Desse jeito, nós já aprendemos dois seletores CSS, tanto pela tag quanto pelo ID. Mas, e se eu quiser formatar, então,
todos os títulos nível 2, esses H2 são títulos nível 2, se eu quiser formatá-los com um tamanho específico de fonte, como é que eu vou fazer? Vou botar aqui todos os títulos nível 2. Qual é o tamanho da fonte? Qual é o tamanho relativo aqui? 1.5 EM. Um tamanho relativo 50% a mais que o padrão do navegador. Então, vou dar F5 aqui. Maravilha, não ficou nada bonito isso aqui. Deixa eu colocar aqui um 2. 2EM. Aí, 2EM ficou bonito. Perceber. Maravilha. Então, eu tenho aqui um tamanho para todos os títulos H2, que são este, este e este. Observe aqui que nós temos H2 aqui, H2 no ação, H2 no romance. Beleza? Mas fala assim, não, mas peraí. Eu só queria aumentar o tamanho do H2 que está dentro do cabeçalho. Bem, então vamos aprender um outro seletor, CSS. Se você quer formatar algo que está dentro de algo, então você precisa escrever assim, ó. Eu vou colocar, eu quero H2? Quero H2. Mas se eu escrevo isso aqui, ele vai pegar todos os H2 da página. Eu quero o H2 que está dentro da tag header. Então, eu tenho aqui, ó, que maravilha. Agora eu tenho todos os H2 que estão dentro da tag. Do mesmo jeito, eu poderia fazer assim, ó, todos os H2 que estão dentro do cabeçalho. Já que estamos pegando pelo ID aqui em cima, vou pegar pelo ID aqui embaixo também. Desse jeito, só quem muda é o H2 do cabeçalho, observe, os outros não estão mudando. Então, nós temos aí mais um seletor CSS. Coisa linda. Se eu quiser, então, formatar os parágrafos que estão dentro da tag section, então eu vou usar um seletor CSS. Bem, tag, quero formatar todos os parágrafos que estão dentro dela. Então, quero colocar tudo em vermelho para ficar sangrando o site. Olha que maravilha. Aprendemos a usar um outro tipo de seletor CSS. Observe que está em vermelho. Coisa linda? Maravilha. Maravilha. Agora vamos fazer assim. Bem, e se eu quiser, cara, pô, eu quero formatar os LI que estão aqui, mas esses LI aqui de cima de ação eu quero formatar de um jeito e os LI de romance eu quero formatar de outro jeito. Você fala assim, puxa, mas os dois estão dentro dessa tag. Se eu botar LI aqui, colocar a tag e colocar LI, verde, salvou, ele formatou os dois, né, cara? Fala, pô, esse aqui eu quero verde, mas esse aqui eu quero laranja. Como é que faz isso? Bem, vamos aprender aqui um outro seletor CSS. Um recurso que o CSS tem é a possibilidade de você definir classes. Existem várias formas de fazer aqui, mas eu quero mostrar o seletor de classe para você. Então, uma outra forma de fazer seria dar um ID para esse UL aqui. Eu poderia usar todos os LI que estão dentro de um L específico. Então, esse é um recurso. O outro recurso é fazer uma classe. Ó. Eu quero fazer uma classe aqui, ó, ação. Então, eu posso colocar nos elementos que eu quiser formatar uma classe. Essa classe vai identificá-los como um grupo. Como estar agrupando os elementos. Aqui eu vou chamar de classe romance, classe romance. Olha aí, olha. Beleza. Então lá em cima agora eu vou criar essas classes lá no CSS. Só que classe ela é identificada assim, ó, ponto. Tem uma classe CSS, eu tenho que colocar ponto. Então eu vou colocar aqui a classe ação, eu quero verde. Então não vou deixar aqui essa formatação do LI. Vou tirar daqui. E vou colocar assim, ó, romance, eu quero laranja. Então, laranja aqui. Maravilha. F5. Olha só, cara, agora com classe eu consigo formatar um grupo de um jeito e o outro grupo de outro jeito. Sacou a ideia? Maravilha.
Esse mesmo raciocínio nós vamos usar aqui para aprendermos a formatar links. Para eu formatar link, o link ele tem 4 estados. Quais são esses estados? O link ele pode ser apenas um link que ainda não foi visitado, ele pode já ter sido visitado, eu posso estar com o mouse sobre ele, ou ele pode estar ativo. Ativo é quando nós clicamos e mantemos na mesma página, geralmente não dá para ver. Nós vamos usar os 3 primeiros. Como vamos fazer isso? Nós vamos colocar aqui assim, ó, a dois pontos link, a dois pontos visitor, que é o segundo estado, e a dois pontos esse hover é como de over com o mouse over, então mouse sobre o elemento. Então nós temos aqui o estado link. No estado link eu quero que os links fiquem na cor preta. Seja grande. Vou botar 2EM aqui. Quando um link for visitado, eu quero que ele fique cinza. Então vou colocar aqui uma outra cor, por exemplo, e eu quero que a fonte dele diminua. E quando eu estiver com o mouse sobre ele, ele vai ficar laranja. Ó, coisa linda, tá ótimo esse negócio. E ele vai ficar bem grande. 3EM. Então, olha o que vai acontecer. No link ele fica de um jeito, no visitado de outro jeito, com o mouse sobre ele de outro jeito. Vou salvar da F5, vamos ver. Esses caras aqui não foram visitados, então eles estão na primeira formatação, que é essa aqui. Quando eu visito um link, ele fica cinza. Observe que o home já foi visitado, eu estou na página home, então ele fica cinza e um pouco menorzinho. Se eu passo o mouse sobre o link, ele fica laranja e maior. Observe. Horroroso isso, mas tá bom, a gente pode se divertir. Mas ele também formatou esse cara aqui de baixo. Eu não queria que isso acontecesse com esse cara de baixo. Só aqui com o menu. Como é que eu faço isso então? Bem, eu posso colocar que eu quero só os links dentro do menu, ou a gente pode usar um recurso muito comum, que é, vou criar aqui uma classe menu, ó. Então eu posso falar que uma tag aqui, estamos aprendendo um outro seletor CSS, que é tag.classe. Então se eu coloco tag.classe, ele vai pegar para formatar somente os elementos que estão com essa classe e são dessa tag. Eu posso usar a mesma classe para diferentes tags e fazer diferentes formatações também. A.menu, A.menu e A.menu. Onde eu coloco esse menu? Coloco no link. Então vou colocar aqui, ó, class. Vou fazer a mesma coisa para todo mundo aqui de baixo. Lá, aquele cara lá do rodapé, ele não vai receber essa formatação. Você vai perceber que somente quem tem a classe menu é que vai ser formatado. Esses caras aqui de baixo não serão. Então, F5, observe que lá embaixo perdeu a formatação e somente aqui em cima ficou com a classe menu. Relembrando então, nós temos aqui alguns seletores CSS por tag, por ID, um elemento dentro do outro, um elemento dentro do outro com tag, aprendemos a criar classe e aprendemos a colocar uma tag junto com uma classe e fazer a formatação específica de link que tem esses seletores diferentes aqui. Bom proveito, continue estudando CSS, se tiver dúvidas, manda aí nos comentários, a gente tem outros seletores mais específicos que você também pode aprender.